Sabe quando você digita um site lá na barra do navegador e aí aparece aquela sigla HTTP ou HTTPS? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Olá, mundo! Eu sou o Cláudio Oliveira e você está no Quero Ser Programador, o canal para você que quer começar a programar ou quer dar o próximo passo na carreira como programador. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a internet funciona, o que é o HTTP e por que isso é importante para a gente. Há algumas décadas atrás, lá no período da Segunda Guerra Mundial, pode parecer estranho, mas não existia internet. O máximo que você tinha de conexão de computadores eram chamadas intranets. Você conseguia conectar um computador a outro fisicamente por um cabo, e era comum ter isso dentro de universidades, e até algumas universidades tentaram criar uma intranet entre universidades. Com o passar dos anos, as pessoas foram tendo mais necessidade de se conectar, e alguns laboratórios de pesquisa começaram a estudar para ver como isso poderia ser possível. Até que um laboratório criou um protocolo chamado TCP/IP. Um protocolo para computação é um conjunto de regras que define alguma coisa. Nesse caso, define como duas máquinas se conectam, se conversam, trocam informações. No fim da década de 80, um cientista chamado Tim Berners-Lee percebeu que seria muito da hora, muito legal, se ele pudesse acessar produções científicas, as pesquisas de outras universidades, de uma forma muito fácil. Então ele estudou e criou um protocolo chamado HTTP. Ele usou como base o TCP/IP para criar esse protocolo. O HTTP é uma sigla que em português ficaria Protocolo de Transferência de Hipertexto. Um hipertexto é um arquivo de texto comum, mas que você consegue ligar ele com outros documentos, como os arquivos TXT, doc ou qualquer outras extensões e formatos. Não davam suporte a esses links, ele criou o próprio formato dele, o chamado HTML. São muitas siglas, né? Calma, HTTP, TCP, IP, HTML, eu sei, é muita informação, muita sigla. Mas as coisas vão se ajeitando aos poucos e vão entrando na cabeça, porque essas tecnologias, acreditem, são usadas até hoje. Se você está acessando o YouTube pelo navegador, saiba que você acabou de baixar um arquivo HTML. Calma, eu vou explicar melhor. O HTTP funciona num modo de comunicação entre computadores que a gente chama de cliente-servidor. Provavelmente você já ouviu falar desse tal servidor, né? Nessa arquitetura, nesse modo de comunicação cliente-servidor, a gente praticamente define que quando está acontecendo uma comunicação entre dois computadores, um deles é o servidor, ou seja, ele está servindo, ele está disponibilizando algum arquivo, e o outro é o cliente, que é o computador que está pedindo esse arquivo para o servidor. Então o servidor geralmente é uma máquina que está parada, quieta e ligada o tempo todo e está só esperando pedidos de acesso para algum arquivo que está dentro dessa máquina. Quando um cliente resolve pedir uma informação para o servidor manda esse arquivo, então é feito um download para a máquina do cliente. Agora dá para entender um pouquinho melhor aquela história que eu falei do download do HTML. Quando você acessa um site, a sua máquina está sendo o cliente e você está pedindo algum arquivo para um servidor. Resumindo bastante a história, porque a gente pode fazer outros vídeos sobre essa troca de informações entre máquinas. Quando você digita, por exemplo, algum site .com.br/index.html e dá Enter, o seu navegador implementou o tal protocolo HTTP, ou seja, ele sabe como se comunicar usando esse protocolo. Ele faz um pedido para um servidor. Qual servidor? Um servidor que vai ser encontrado por esse nome aí, essa URL, alguma coisa.com.br. E ele vai pedir para esse servidor um arquivo que se chama index.html. Muito louco, né? Você pode estar se perguntando, tá, mas na verdade o meu navegador agora mostra uma sigla chamada HTTPS. A verdade é que o HTTPS
é só uma extensão do HTTP, ou seja, é um HTTP melhorado. Esse S aí é de segurança. Então, pegaram um HTTP e fizeram uma versão mais segura dele. Por isso que geralmente quando você está em sites que você coloca seu cartão de crédito ou informações sensíveis, esse site precisa funcionar sobre o HTTPS e não sobre o HTTP. Mas isso também é um assunto que a gente pode falar em outro vídeo. Senão a gente vai se aprofundar muito aqui e vai ficar muito confuso, né? Muita informação ao mesmo tempo. Desde o surgimento do HTTP, o protocolo mudou bastante, evoluiu muito. No começo, o que era permitido só transferências de HTML, hoje você pode transferir qualquer coisa. Tanto que você consegue pedir para o servidor te enviar uma imagem, né? E antes também o HTTP só funcionava na base do cliente pedir para o servidor dados. Hoje não, hoje existem formas de você fazer o cliente só mandar dados para o servidor. Isso é feito com os que a gente chama de verbos ou métodos do HTTP. Você tem o GET para pedir, o POST para enviar dados. Então hoje pode parecer que não, mas você aprendeu muita coisa. Você entendeu o que é o HTTP, que na verdade ele é um protocolo, um conjunto de regras para definir como dois computadores se conversam. Você descobriu que o HTML é um formato de arquivo de hipertexto que nasceu na mesma época do HTML. Você consegue escrever um texto que ligue, faça links para outros documentos. E você entendeu um pouco sobre arquitetura cliente-servidor, que é muito importante nos dias de hoje. Mas agora vamos falar sério aqui. Você já se inscreveu no canal? Tá saindo vídeo toda semana aqui, toda segunda-feira de manhã sai vídeo aqui no canal. Se inscreve para não perder nenhum desses vídeos, ser um dos primeiros a comentar, um dos primeiros a interagir comigo. E deixa um joinha no vídeo para eu entender se você está gostando ou não. Se você não gostou, deixa um comentário, uma crítica para eu evoluir também. Porque eu estou aqui no YouTube, essa coisa de editar vídeo, gravar vídeo, escrever roteiro não é muito a minha praia. Mas eu estou tentando evoluir, então o seu feedback é sempre bem-vindo. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, no Twitter, que é SProgramador, e no Facebook, que é o C Programador, porque eu estou postando conteúdos extras lá, exclusivo. A gente se vê no próximo vídeo semana que vem. Então, tchau!